Dizem que o amor verdadeiro não precisa de luxo. Mas ninguém fala sobre o momento em que o amor começa a exigir uma aparência, uma fachada bonita, construída para ser exibida aos outros, mesmo quando por dentro tudo começa a ruir. O meu nome é James, e durante 3 anos, a Lia foi o centro do meu universo. Eu não era rico, nem queria ser. Era mecânico desses que chegam em casa com as mãos marcadas de graxa e o cheiro de óleo entranhado na pele. Mas cada gota de suor valia a pena quando eu a via sorrir. Com o tempo, juntei o suficiente para comprar a nossa casa. Pequena, simples, mas nossa. Lembro-me de quando pintamos juntos a parede da sala, ela escolheu a cor, um tom de azul que dizia trazer paz. Naquela época, eu acreditava que a paz era algo que se construía a dois. Nos primeiros 2 anos, tudo parecia certo. Jantares feitos em casa, risadas à meia-noite, planos para o futuro. Ela dizia que eu era o seu porto seguro, e eu acreditava. Acreditava tanto que trabalhei turnos duplos para pagar as viagens, os jantares caros, os pequenos luxos que ela sonhava. Eu dizia para mim mesmo: é só uma fase. Ela merece o melhor. Mas o amor, às vezes, não morre de repente. Ele se desgasta em silêncio. E foi assim que começou. Primeiro, as críticas sutis. As tuas roupas são sempre as mesmas, James. The business thing. Depois, o desdém disfarçado. Os teus amigos são tão barulhentos, tão pouco profissionais. E, por fim, aquele olhar que diz tudo sem precisar de palavras. Um olhar que já não vê o homem, mas o status. Quando a Lia conseguiu o novo emprego numa empresa de consultoria elegante, cheia de jantares caros e sorrisos ensaiados, eu vi algo mudar. Ela parecia maior, mais distante, como se o mundo que tínhamos construído fosse pequeno demais para ela. Eu tentava acompanhá-la, mas era como correr atrás de alguém que já decidiu não esperar. À noite, ela chegava tarde, exausta, com histórias sobre colegas sofisticados, sobre o quanto o ambiente era exigente, competitivo, glamouroso. E eu ouvia, orgulhoso, ou tentava. Mas, no fundo, uma parte de mim começava a entender. Eu já não fazia parte desse novo cenário. Às vezes, ela me abraçava, e o gesto parecia ensaiado. O perfume era o mesmo, mas o calor já não. E no silêncio da nossa casa, onde antes havia risos, só restava o som do relógio e o meu coração tentando convencer-se de que aquilo ainda era amor. Talvez eu esteja a exagerar, eu dizia. Ela só está cansada. O trabalho é exigente. Mas uma voz dentro de mim, uma que eu tentava calar, sussurrava outra coisa. Não é o cansaço, James. É o desinteresse. Naquele ponto, o amor já não era uma chama. Era uma fachada, uma fotografia bem enquadrada, um sorriso para o público. E eu? Eu era apenas o figurante que sustentava o cenário. Mas o destino tem o seu próprio jeito de arrancar as máscaras. E na noite em que tudo desmoronou, percebi que o amor pode morrer. Mas a verdade é essa, nunca fica enterrada por muito tempo. As pequenas rachaduras começaram a mostrar-se. E o que antes era dúvida, em breve se tornaria prova. No começo, as mudanças pareciam pequenas, quase imperceptíveis. Como uma rachadura fina no vidro invisível à distância, mas que, um dia, acabaria por se quebrar por completo. A Lia começou a viver em outro ritmo. Chegava tarde, com o perfume de um lugar onde eu nunca estive. Dizia que eram reuniões de última hora, clientes exigentes, networking. Palavras novas, frias, que soavam estranhas naquela casa que antes era cheia de risos. No início, eu acreditava, porque é mais fácil acreditar numa mentira doce do que encarar uma verdade amarga. E eu dizia a mim mesmo: ela está cansada. O trabalho é estressante. Ela precisa de espaço. Mas as pequenas coisas começaram a falar mais alto do que qualquer explicação. Lembro-me de um sábado. Eu tinha preparado o prato preferido dela, lasanha com queijo extra. Passei a tarde toda a cozinhar, a imaginar o sorriso dela quando chegasse. Mas ela nunca apareceu. Uma mensagem curta, sem emoção. Desculpa, amor. Jantar com o chefe.
É importante. There is Wood Potter in the Tolent Health. O jantar esfriou e eu fiquei ali, sentado, a olhar para duas velas acesas. Aquela mesa parecia um altar. E o amor, uma missa sem fé. Com o tempo, os telefones virados para baixo, as risadas no corredor enquanto ela falava com amigas, os silêncios prolongados, tudo começou a compor uma melodia estranha, dissonante. A melodia da desconfiança. Certa noite, ela chegou com um colar novo. Bonito, caro. E eu, bobo, perguntei: onde compraste? Ela hesitou por um segundo, o suficiente para eu perceber que a resposta vinha pronta, não sincera. Ganhei no trabalho. Presente de uma colega. Sorriso forçado. Olhos desviados. E foi nesse instante que eu entendi quando o amor precisa ser explicado, ele já começou a morrer. Passei a reparar em tudo. Nas mensagens apagadas. No som das notificações que ela silenciava quando eu entrava na sala. Nos domingos que antes eram nossos. E agora eram dias de descanso sozinha. Mas mesmo assim, eu tentava. Tentava agarrar o que restava. Um jantar. Um filme. Um toque de mãos. Mas era como abraçar fumaça. Quanto mais eu tentava segurar, mais desaparecia. E dentro de mim crescia algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era raiva. Era medo. O medo de admitir que talvez o amor da minha vida já tivesse deixado de me amar. À noite, eu ficava acordado, olhando o teto, revendo cada detalhe, cada conversa, procurando onde foi que perdi. Ou pior, onde foi que ela me perdeu. Até que um dia, sem aviso, sem preparação, o destino decidiu tirar minhas dúvidas. E quando isso aconteceu, toda aquela dor silenciosa finalmente se transformou em algo mais frio, mais cortante. Clareza. E foi nessa noite, sob a luz fria de um letreiro de neon, que eu vi com os meus próprios olhos o que o coração já sabia há muito tempo. Há verdades que a gente pressente, mas é diferente ver com os próprios olhos. A dor deixa de ser um medo, vira uma lâmina atravessando o peito. Era uma noite comum. A Lia tinha dito que teria um jantar obrigatório com o cliente. Eu, como sempre, acreditei. Fiquei em casa, cansado, tentando ignorar aquela voz que sussurrava que algo não batia certo. Por volta das 10, recebi uma chamada do meu primo. O carro dele tinha ficado sem bateria, num bar do outro lado da cidade. Nada demais. Peguei as chaves e fui ajudá-lo. O motor pegou rápido e ficamos ali, a conversar um pouco. Foi quando a vi, debaixo das luzes neon azuis. Lá estava ela, a Lia, de salto alto, rindo alto, aquele riso que eu conhecia bem, o riso que ela usava quando queria ser notada. E não estava sozinha. Um homem alto, de terno, a segurava pela cintura. Ela olhava para ele com aquele brilho nos olhos que um dia foi meu. E então, ela se inclinou. Um beijo. Lento. Certo. Definitivo. Por um segundo, o mundo ficou mudo. Nem o som da rua, nem o barulho dos carros, nada. Só aquele beijo. E eu, parado, a assistir ao colapso do que restava da minha vida. O meu primo disse algo, mas as palavras dele perderam-se no ar. Tudo dentro de mim ficou quieto. A raiva estava lá, quente, viva, mas eu não a deixei sair. A dor virou calma, uma calma gelada perigosa. Peguei o telemóvel. As mãos não tremiam. Apontei a câmera. Esperei o ângulo certo, o letreiro do bar ao fundo, os rostos bem claros. Clique. Uma única foto. Um único instante para provar o que eu já sabia. Conduzi até casa sem dizer nada. Sentei-me no sofá, no escuro. Olhei para a foto durante muito tempo. Ela parecia feliz, livre. Eu sentia-me vazio. Pensei em confrontá-la, gritar, chorar, mas percebi algo. Nada disso mudaria o que ela tinha feito. A única coisa que eu podia controlar era como ia terminar a história. E foi ali, naquela sala silenciosa, que decidi o que fazer. Não seria um escândalo.
Não haveria gritos, nem lágrimas. Seria simples, limpo, definitivo. Peguei no telefone, abri o grupo com os pais dela, pessoas respeitadas, religiosas, obcecadas com aparência. Anexei a foto. Escrevi. Achei que deviam ver o que a vossa filha anda a fazer. Enviei. Bloqueei o número. E coloquei o telefone em modo silencioso. Depois disso, o silêncio pareceu mais pesado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Uma paz amarga. Cimarreal. Mas eu devia saber que a verdade, quando exposta, raramente traz sossego. Ela acende o fogo e o inferno ainda estava por começar. Naquela noite, depois de enviar a mensagem, o silêncio parecia ter peso. O tipo de silêncio que não traz paz, traz expectativa. Eu sabia que em algum lugar o telefone de Alia vibrava e que segundos depois o mundo dela ia começar a desmoronar. Sentei-me no sofá, a olhar para o ecrã escuro do meu telemóvel. Um minuto passou, depois dois, depois cinco. E então começaram as notificações, primeiro uma chamada, depois outra, depois dezenas. Mensagens, vozes, gritos do outro lado da linha. Mas eu não atendi, não apaguei. Apenas observei o caos nascer do outro lado. A foto tinha feito o que eu não consegui fazer durante meses. Colocar a verdade na frente de todos. Sem explicações. Sem desculpa. Sem máscaras. Os pais dela, Theopolos e Marta, eram devotos da imagem perfeita. Sempre falaram de reputação, de família exemplar, de virtude. E agora, estavam diante da realidade nua. A filha deles, a mulher que pregava a perfeição, traía a sombra dos neons. E eu podia imaginar-los. O olhar chocado, a indignação, a vergonha. E, por um segundo, uma parte de mim sentiu culpa. Porque eu sabia que o que eu tinha feito não era apenas revelar, era ferir. Mas a culpa passou rápido. Ela tinha quebrado tudo o que eu era. Eu apenas lhe devolvi o reflexo. Na manhã seguinte, acordei com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens de amigos, de conhecidos, de números desconhecidos. A raiva dela estava em todo lado. Chamadas perdidas. Mensagens que iam do ódio à súplica. Como pudeste fazer isto comigo? Apaga essa foto, James. Vamos conversar, por favor. Mas eu não respondi. Fiz café, sentei-me à janela e deixei o sol entrar frio, mas suficiente. A vingança, afinal, não precisa de sangue. Basta silêncio e tempo. Durante todo o dia, imaginai o que viria a seguir. Eu conhecia Alia. Sabia que não ia aceitar a humilhação em silêncio. Ela era vaidosa demais para recuar. E eu sentia no fundo que a próxima vez que a visse, não seria para pedir desculpas. Seria para me destruir. Mas naquele momento, enquanto o café esfriava nas minhas mãos, senti algo que há muito não sentia. Control. Pela primeira vez em meses, não era eu quem estava à mercê das mentiras dela. Era ela quem enfrentava as consequências das próprias escolhas. E mesmo que parte de mim soubesse que essa paz era temporária, eu aproveitei cada segundo, porque no fundo, eu sabia, toda chama queima mais forte antes de se apagar. E a dela ainda estava prestes a incendiar tudo. E eu não tive de esperar muito. Na manhã seguinte, o inferno bateu à minha porta com um bastão de metal nas mãos. O inferno não chega com aviso. Às vezes, ele vem com o som de pneus a travar diante da tua casa. Era quase 11 da manhã. O sol estava forte, o ar pesado, e eu já sabia, lá no fundo, que aquele silêncio dos últimos dias não ia durar. Ouvi o barulho de um carro a parar bruscamente. Fui até a janela, e lá estava ela, Alia, cabelo despenteado, olhos em fúria, o corpo tenso. Ao lado, Rosa, a sua melhor amiga cúmplice e testemunha da destruição que estava prestes a acontecer. A porta bateu com força, e na mão dela, um bastão de metal. O meu bastão, aquele que eu deixava na garagem. Ela começou a gritar antes mesmo de pisar a relva. James, seu covarde, pensa que pode humilhar-me?
Achas que vais arruinar a minha vida e sair ileso? A voz dela era um rugido mistura de raiva, medo e desespero. Mas o que veio a seguir foi pior. Ela virou-se para o Chevelle 1970, o carro que eu tinha restaurado peça por peça durante 5 anos. Meu orgulho. Minha história. Meu refúgio. O primeiro golpe fez ecoar um som que eu nunca vou esquecer. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços, como se o passado inteiro tivesse explodido diante de mim. Depois vieram outros golpes. O capô, o para-brisa, as portas. Cada pancada era um grito. Cada amassado, um insulto. E Rosa, ao lado, filmava tudo com o telemóvel, rindo. Fiquei parado, atrás da cortina, o coração em brasa e as mãos geladas. A raiva queria sair, mas eu não deixei. Em vez disso, peguei o meu antigo telemóvel. Deixei-o a gravar virado para a garagem cada segundo, cada golpe, cada palavra. A justiça não precisa de gritos, precisa de provas. Quando o bastão caiu no chão e ela ficou sem fôlego, vi a transformação. A fúria deu lugar ao pânico. Alia olhou o estrago que ela mesma tinha feito o carro destroçado, o reflexo dela nas janelas partidas, e por um instante pareceu perceber o que se tornara. Mas ainda tentou mais uma vez. Correu até a porta e começou a bater com força. Sai daí, James. Fala comigo. Enfrenta-me. Eu abri a porta com calma. Na mão, o telemóvel a chamada para o 911 em alta voz. A voz serena da operadora enchia o ar. Sim, estou a ver a patrulha a chegar, disse eu, olhando nos olhos dela. O olhar dela mudou de fúria para medo. Os lábios tremiam. Por favor, não faz isso. Foi um erro. Eu estava com raiva. Eu respirei fundo. Não, Alia, isto não foi raiva, foi escolha. These of man to van, as sirens courteram OR. A patrulha parou em frente à casa. Os polícias saíram, olharam a cena, o carro destruído, o bastão no chão, as 2 mulheres à porta. Um deles, uma mulher de uniforme firme, perguntou: É esta a pessoa que danificou seu veículo, senhor? Sim, senhora, respondi. E tenho tudo gravado. Ela foi algemada ali mesmo, diante da casa que antes chamava de lar. Chorava, implorava, dizia que me amava, que tudo aquilo era um erro. Mas já não havia nada para salvar. Enquanto a viatura se afastava, vi o rosto dela atrás do vidro, lágrimas e raiva misturadas. Ela murmurou algo que eu li nos lábios. Foste tu que fizeste isto comigo. E eu respondi em silêncio. Não, Alia, foste tu. O som das sirenes foi desaparecendo na distância e com ele o que restava de nós. O silêncio que ficou não era de paz, era de fim. Mas o fim, às vezes, é só o começo de uma nova dor, e a dela estava apenas a começar. Depois que o carro da polícia desapareceu na esquina, o silêncio tomou conta de tudo. Um silêncio denso, quase sólido. A casa, que antes fora palco de risos, agora parecia um museu de fantasmas. Cada canto guardava um eco das palavras, dos sonhos, das promessas que já não significavam nada. Eu fiquei ali, imóvel, olhando os cacos de vidro espalhados no chão. Entre eles, vi o meu próprio reflexo fragmentado, mas inteiro, e, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não a paz doce da reconciliação, mas a paz fria de quem finalmente aceitou o que perdeu. As horas seguintes foram uma avalanche. Telefonemas, mensagens. A mãe dela, Martha, escreveu dezenas de textos, primeiro confusos, depois furiosos. Você não tinha o direito de envolver-nos nisso. Isso é uma questão privada, James. Eu respondi com uma única imagem. A cópia do relatório policial. E foi o suficiente para calar todas as palavras que restavam. O pai dela, Theophilus, deixou uma mensagem de voz curta. A voz cansada, arrastada, de quem viu o castelo desabar. Você e Alia estão acabados. E, a partir de hoje, ela e eu também. Foi aí que percebi. O inferno que ela acendera não destruiu só o carro, nem só o amor. Destruiu a reputação que ela idolatrava. A fachada perfeita da filha exemplar.
A máscara finalmente tinha rachado e ninguém podia colá-la de novo. Nos dias seguintes, a vida continuou, mas o ar à volta parecia diferente. Os amigos dela sumiram. As colegas de trabalho, que antes a elogiavam, agora fingiam não conhecê-la. O homem do bar da traição desapareceu sem deixar rastro. Ei, eu apenas observei o mundo cobrar o preço da imagem que ela tentou proteger à custa de tudo. Alia perdeu o emprego. O processo correu rápido. O vídeo que gravei tornou impossível negar os factos. Ela foi condenada a 2 anos de liberdade condicional, uma multa pesada e a pagar a restituição integral dos danos $17.000. Soube depois que o pai dela a obrigou a trabalhar numa loja de varejo para pagar cada cêntimo. A irônia amarga. A mulher que dizia merecer um homem de sucesso agora passava os dias atrás de um balcão vendendo o brilho que já não podia comprar. Mas mesmo assim, eu não senti prazer. Porque a vingança não devolve o que foi perdido. Ela só confirma que o amor acabou. Hoje, quando ligo o motor do meu Chevelle restaurado, o som é limpo outra vez. Sem estalos, sem ruídos, como se o carro tivesse esquecido os golpes. Mas eu não esqueci. E talvez seja isso que significa crescer. Lembrar, mas não sangrar. Perdoar, mas nunca voltar. Sirvo um copo de whisky, sento-me no sofá e deixo o silêncio preencher o espaço que antes era dela. Não há tristeza, nem alegria. Só a certeza tranquila de que, às vezes, a verdade destrói, mas também liberta. Ela perdeu tudo tentando proteger uma imagem. Eu perdi tudo para reencontrar a mim mesmo. No fim, o preço da mentira é sempre mais alto do que qualquer verdade.